tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando viu isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Olá, irmão e irmã. Nós estamos diante desse evangelho muito bonito do evangelista Mateus, onde nós vemos a narração deste fato muito interessante e importante do centurião romano. Ele vai até Jesus porque tem um desejo no coração de encontrar a cura para o seu empregado. Mas, analisando a princípio, na época de Jesus, um centurião, ou um chefe, ou até mesmo um rei, ter piedade, pena de um empregado é uma coisa muito rara. Porque ter empregado, escravo, era muito comum. E não se tinham os tratos humanos, e até mesmo princípios como amor e compaixão não existiam, como passou-se a existir a partir de Jesus Cristo. E esse centurião já demonstra por isto um sinal muito grande de um coração bondoso e generoso, e até mesmo preocupado com aquele que o servia e veio a ficar doente. Ouviu ele certamente falar de um tal de Jesus Cristo. Sabe que Jesus realiza prodígios, milagres, que Jesus realiza cura e até mesmo a libertação. Vai em busca de Jesus. As palavras dele hoje, para conseguir de Jesus a cura, são palavras profundas, que expressa algo que vai além de um querer obter simples e unicamente a cura. Quando Jesus expressa que iria curá-lo, o oficial diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Jesus se sente surpreendido, encantado por estas palavras deste centurião, porque ele mostra que não está só preocupado com a cura. Deste Jesus que é tão popular e conhecido, mas ele sabe do poder que Jesus tem. E ele sabe que Jesus é Deus. E se encanta também com as palavras de Jesus a ponto de entender que estas palavras são palavras eternas. São palavras redentoras. Sabe que Jesus pode dizer uma palavra apenas e realizar a graça. É interessante nós olharmos este fato, esta história do centurião. Ele vai além do prodígio do milagre. Ele está encharcado de fé e de amor no seu coração. E ao mesmo tempo, um elemento que é primordial no centurião e que deveria ser em nós também, que é a confiança. Por quê? A confiança mostra que nós não estamos preocupados única e simplesmente com a cura, com a libertação, mas que nós temos confiança. Quando Jesus ressuscita Lázaro, por exemplo, se sabiam, ao menos
se sabe que Lázaro voltou a morrer. Quando Jesus realizou tantas graças e curas na vida dos seus discípulos, daqueles que o procuravam e do povo, uma outra doença mais tarde, as dificuldades da vida em relação à carne voltaram a aparecer. Mas o que é importante aí? Desses que receberam a cura, de tantos outros que receberam, é esse elemento, é a fé, é a confiança, é a entrega em Deus. Independentemente se eu receber ou não, se Deus fizer ou não em mim, não deixarei de ter fé. Como tantos que buscam em igrejas, em religiões, em pastores, em padres, em bispos, nos religiosos, as soluções para os problemas se frustram. Por isso muitos migram de igreja para igreja, de templos para templos, de religiosos para religiosos, de pastores para pastores, porque a fé não é uma fé ainda madura, uma fé convicta. Jesus bem sabia que esse centurião não fazia parte do grupo de Israel, aqueles que eram considerados salvos, os verdadeiros religiosos. Jesus não olhou isto, não olhou a religião, não olhou se ele era pagão, qual era verdadeiramente a sua crença. Jesus olhou o seu coração. Como Jesus olhou para o coração de Zaqueu, tão pequenino, que subiu na árvore, mas que estava cheio da confiança, cheio do querer. Jesus se sentiu também por Zaqueu surpreendido, porque ele foi dinâmico. Jesus também se sentiu surpreendido por este homem, esse centurião, mesmo diante de tantas considerações em relação a ele. Ele buscou Jesus Cristo, foi humilde, teve fé, confiança. E isso também é muito importante em cada um de nós. A nossa confiança, a nossa entrega, resumidamente, a nossa fé. Tenha fé, ao menos do tamanhozinho de um grão de mostarda, que ireis remover montanhas, nos diz Jesus Cristo.